Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado um novo tema para você tirar todas as suas dúvidas e ter mais qualidade de vida. E hoje vamos falar de alimentação. Porque quem nunca se pegou confuso no universo das prateleiras do supermercado, que são recheadas de produtos diet, light, zero. Muitos consumidores têm a impressão de uma promoção milagrosa de emagrecimento e acabam apostando neles com o objetivo de perder peso ou tentar uma alimentação mais adequada. Mas será que eles são usados de forma correta? Quem nos ajuda a entender melhor a diferença entre os rótulos e os produtos é a nutricionista doutora Alcione Altini, que já está aqui conosco, a nossa convidada de hoje. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. É com o mercado com uma variedade tão ampla de produtos hoje, né? As prateleiras tão recheadas, todo mundo fica confuso uma hora ali entre escolher entre os produtos. Na hora de escolher entre produtos diet, light, zero, às vezes precisa, não precisa consumir esse tipo de produto. Por que dessa diferença tão grande? Existe diferença, doutora? O que significa cada um? Existe muita diferença e esse questionamento em relação à informação dos consumidores é uma coisa preocupante, porque apesar do diet, light, zero, tá assim em crescimento da gente ter prateleiras recheadas, a desinformação ainda é muito grande. Você sabia que foi feita uma pesquisa numa faculdade em Santa Catarina e quem respondeu foram os funcionários dessa faculdade e mais de 60% não sabe a diferença entre um e outro. A gente acaba atribuindo a palavra, né, ali a questões saudáveis e tudo mais. E nem sempre é destinado a todos os públicos. Nem sempre é destinado e isso também pode acarretar prejuízos para a pessoa. Então essa identificação, essa informação, ela é essencial para isso. Inclusive, doutora, a gente colocou aqui um resumão dessas diferenças para a gente comentar e ter como parâmetro aí para o programa de hoje. O light, o que é? É um alimento com baixo teor calórico ou de determinado componente como sódio ou açúcar. Então, ele vai ter um desses ingredientes numa quantidade menor, né? Isso, o light, né, vem do inglês, quer dizer leve. Então, a gente já relaciona que esses componentes, esses ingredientes, inclusive a gordura, deve estar em uma quantidade menor. Diferente do diet, que no diet esse ingrediente, ele vai ser isento. Ele não vai estar, não vai ter a presença de um determinado ingrediente. Não pode, assim, de repente, ter açúcar, ou de repente ele não vai ter o sal. Sódio, não pode ter a gordura, ou não pode ter a lactose. O light, ele vai ser menos calórico? Nem sempre. O light pode ser menos calórico. Agora, o diet nem sempre vai ser menos calórico. Então, o light já tem uma associação com menos calorias. Porque o light diminui, ele é leve, nós vamos ter uma redução, mas depende do ingrediente que vai estar ali informado. Então, nem sempre ele vai ter menos calorias. Por que o diet, de repente, ele não vai ser menos calórico? Porque ele pode ser ali ausente de um e no outro produto ele tem a mesma quantidade? Sim, que também... eu posso retirar um do ingrediente, como o açúcar, mas a indústria pode colocar o quê? A gordura, que é mais calórico. Por isso que a informação, ela é assim, necessária para você atingir o teu objetivo em relação a esse produto. De forma geral, doutora, são produtos que são indicados para grupos diferentes? Por exemplo, light, indicação para quem quer consumir menos caloria. Diet, para quem tem alguma restrição alimentar, é isso? De uma forma geral, sim. Só que a gente tem, dentro disso, ainda a gente tem particularidades. Certo. A definição de light, um alimento é considerado light quando tiver redução de pelo menos 25% de determinado componente ou de calorias. Isso, do total de calorias, né? Ou de um determinado ingrediente. Por exemplo, se eu tiver 25% menos sal, eu não vou ter uma redução das calorias. Por isso que a gente tem que ter essa informação que vai estar no rótulo nutricional. Já o diet, um alimento diet, ele não deve conter nenhum traço de determinado componente. Isso, por exemplo, como o açúcar, a lactose ou uma proteína.
Certo, vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho mais, doutora, para a gente entender, porque na verdade eu acho que é um aprendizado para que a gente tenha conhecimento suficiente para identificar rótulos, né? Exatamente, porque o rótulo ele tem uma importância muito grande na questão da sua saúde, do teu objetivo. Por exemplo, você quer perder peso ou você é um paciente, por exemplo, que é hipertenso, então você tem que avaliar esse ingrediente que você, por exemplo, não pode usar. Falando no rótulo, os alimentos light, eles costumam apresentar descrições como baixo teor ou reduzido. Isso pode ser uma forma de identificar esses produtos ou eu ainda tenho que tomar cuidado e não me basear somente nessa descrição? Eu ainda tenho que tomar cuidado, porque lá no rótulo nutricional, por exemplo, os alimentos light, não basta ter lá no rótulo nutricional apenas que esse alimento é light. Ele tem que informar qual é por exemplo, a quantidade que foi diminuída em porcentagem ou em valor absoluto e qual é este ingrediente. Por exemplo, você é um paciente que é hipertenso, então o sódio é um problema. Então você tem que ir lá no rótulo nutricional e ver se tem uma diminuição daquele sódio. Ah, você é um paciente diabético, o que interessa para você? A quantidade de açúcar, que pode estar na forma de açúcar, de glicose, então você tem que identificar isso. Que tipos de alimentos mais comuns a gente tem entre os alimentos light, doutora? Se a gente for pensar em tipos de alimentos hoje disponíveis. A gente tem requeijão, a gente tem hoje creme de leite, a gente tem biscoitos, a gente tem uma gama de produtos, tanto light quanto diet. Porque primeiro no Brasil, as indústrias entraram com o diet e esses produtos eram vendidos somente em farmácia. Até 1987, a gente só tinha esses produtos vendidos em farmácia. A partir de 1987, quando a Anvisa assumiu a legislação desses produtos, é que esses produtos foram para o supermercado. Aí houve o quê? Uma popularização desses produtos. E a preocupação é o seguinte, a população está usando, ela tem informação necessária para saber, para fazer a compra necessária para aquilo que você precisa? Por exemplo, as pessoas perguntam, todos os produtos light são iguais? Light e diet são iguais? Não são, então a gente tem que saber a diferença disso. Eles são indicados para quem querem consumir menos calorias para perder peso? A doutora Alcione Altino explica para você de casa depois do intervalo. Os alimentos light são recomendados para quem quer consumir menos calorias e perder peso? Você vai saber já já, depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa continue conosco. Muito bem, já de volta com o nosso programa hoje, entendendo as diferenças entre light, diet, alimentos zero. Você sabe para que servem? Sabe identificar qual é o ingrediente que vai ser reduzido ou isento em cada um destes alimentos? A gente está entendendo um pouquinho sobre este assunto com a doutora Alcione Altino, que é nutricionista. E eu perguntei no bloco anterior, já que o light ele tem um determinado componente e tem uma regra de menos calorias, uma regra geral, é o indicado para quem quer consumir menos calorias e perder peso ou não necessariamente não vai funcionar bem? As pessoas confundem muito dizendo que o light é para perder peso. O light ele vai ter menos 25% de um determinado ingrediente ou menos 25% da caloria total, ou um ou outro. Então, por exemplo, eu posso ter um alimento light que necessariamente não tenha menos caloria, que o ingrediente dele não, vamos dizer assim, não está relacionado à caloria, que é a questão do sal. Então, por isso que você tem que identificar qual é o ingrediente que está sendo mencionado no rótulo. Então, o rótulo fala lá, alimento light. Em seguida dessa informação, tem que constar nesse rótulo nutricional
qual é o ingrediente que ele está se referindo. Ele está se referindo no total de calorias? Ele está se referindo no total de gorduras ou no total de sal? Então você tem que identificar o rótulo nutricional. Eu sempre sugiro que essas compras, elas têm que ser feitas como? Elas têm que ser lida esse rótulo nutricional. Você tem que ter paciência, que geralmente é bem pequenininho. Você bota um óculos, você vai lá, tem algumas gôndolas hoje em supermercado que tem até uma lupa e você identifique qual é o ingrediente em questão que foi reduzido. Muito bom, né? Porque no caso do light, né, doutora, então a gente percebe que a legislação ela meio que deu uma brecha, né? Porque se é um ou é outro, em alguns casos sim ele vai ser menos calórico, porque ele tem a regrinha de menos calorias, mas em outros casos, por ser redução só de determinado componente, isso não significa que ele é menos calórico, mas ele se encaixa ali como light. Mas ele se encaixa como light porque houve a redução de um dos ingredientes. Já os produtos diet, né, doutora, eles são aqueles que não possuem um ou mais ingredientes na composição e geralmente eles são prescritos para pessoas que possuem certas restrições alimentares. A gente separou ali, que grupos seriam esses? Vou pedir para a produção colocar na tela então, por favor. Porque no caso dos diets, aí sim existem produtos que são para determinados grupos de pessoas, né? Sim, que tem, por exemplo, uma restrição dietética. O que seria isso? Por exemplo, o paciente diabético. Ali a ausência de açúcar, sacarose, mel, glicose. Isso está direcionado a um paciente diabético que não pode ter esse ingrediente na dieta. A gente pode ter também a ausência de gordura, que vai ser recomendada para as pessoas com altos níveis de colesterol e triglicerídeos, por exemplo, pressão alta. Isso, também está relacionado à pressão alta. Eu posso também ter a ausência da lactose, que é o açúcar do leite para pessoas que têm intolerância à lactose. Eu posso ter um requeijão sem lactose, um queijo sem lactose. Mas aí ele vai ser um diet? Não, ele vai ser um diet porque ele não vai ter aquele ingrediente. Ah, tá. Então ele também entra. Isentou de algum tipo de ingrediente. De um ingrediente, ele é considerado diet. E esse diet geralmente tem uma alegação para alguma patologia ou para alguma restrição que vem dietética. De dieta. Que vem de dieta, exatamente. O light vem de leve e o diet vem de dieta, que quer dizer o quê? Uma restrição de algum dos componentes. Esse diet, ele é muito amplo. Por exemplo, eu posso ter para diabetes, para intolerância à lactose, eu posso ter para, por exemplo, fenilcetonúrico, que não pode usar determinadas proteínas. Então, você tem que ver também, você tem que entender qual é o nutriente que você não pode utilizar. E ele já não vem com nenhuma regra de menos calorias, né? Não. Por exemplo, o chocolate diet, ele não vai ter açúcar, mas ele vai ter uma quantidade maior de gordura. Então, um chocolate diet, ele pode ter mais gordura, mais calorias do que o chocolate convencional. Então, mais uma vez, por isso que é importante não me basear ali no não contém, livre de, porque vai ter outros componentes ali que podem pesar ainda mais. Isso. E daí, Renata, por exemplo, você vê a alegação grande do produto, por exemplo, light. Mas você tem que ir lá no rótulo nutricional, que às vezes essa alegação é menor, né? E daí você tem que ver qual é o ingrediente e a quantidade também daquela redução. Então, é comum que os produtos dietéticos eles sejam associados à perda de peso, mas isso não é correto. Isso não é correto. Isso eu acho que é um dos maiores mitos que as pessoas têm, que eu vou utilizar um produto diet e esse produto vai estar em menos caloria, ou o light também. Certo, eu vou convidar a doutora para a gente mais uma vez ir ali ao nosso plasma, que tem um comparativo ali que eu até queria que a gente esclarecesse para reforçar mais esse tema. E também um questionamento que me deixou bastante interessada. Os light e os diets, todos eles vão ser ultraprocessados, doutora?
A maioria deles são ultraprocessados, porque é justamente nesse processamento que a gente tem a modificação desse produto. Então, geralmente esses produtos são ultraprocessados. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque um produto ultraprocessado, ele traz consequências graves. E uma dessas consequências é o quê? É a grande carga de açúcar, de gordura ou até de sódio. E é isso que a gente está tentando explicar. Por exemplo, eu retiro um ingrediente, mas para eu dar aquela consistência, aquele sabor parecido com o convencional, eu acrescento um outro ingrediente que nem sempre é um ingrediente saudável. Então, resumidamente, para buscar menos calorias, que é a proposta do Light, isenção de algum componente, algum ingrediente, que é a questão do diet, eu consigo substituir esses dois com alimentos in natura e esquecer o que tem na prateleira com a promessa de Light Diet? Cada caso é um caso. Eu consigo fazer isso através de uma orientação de um profissional para fazer isso. Então eu posso buscar essas alternativas, sim, em produtos in natura saudáveis através dessa orientação saudável. Esses produtos light, diet, zero, eles são trazidos como uma opção, mas não para estar na rotina sua alimentar. Então, sempre a tua rotina alimentar, ela tem que ser constituído com aquilo que sempre você fala. Você descasca mais e desembrulha menos. E como é curioso, né, doutora? Porque os dois trazem ali, confundem a população com uma promessa de alimentos mais saudáveis, diet, light, e no fim das contas são ultraprocessados e a gente já falou várias vezes sobre os ultraprocessados não serem tão interessantes assim. Isso, né? E eles trazem sempre uma alegação, um marketing muito grande, um colorido bonito, que tudo isso conquista o consumidor. E essa questão sempre de light, de diet, de zero, a gente tem que ir no rótulo nutricional, porque às vezes você pode ficar frustrado com essa compra, que geralmente são produtos que têm um custo maior, e você também pode estar comprometendo a sua saúde. Então, para você entender um pouquinho mais a diferença entre esses produtos, esses tipos diferentes de produtos, você vai entender na prática no próximo bloco. A pausa é rapidinho agora. Daqui a pouco nós estamos de volta. Você de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem. Hoje entender as diferenças entre produtos light, diet e também os produtos zero. No bloco anterior a gente explicou bem aí essa questão. Lights mais leves em determinados componentes, diets zero em determinados ingredientes, ambos ultraprocessados que não são considerados legais, a gente já falou sobre isso aqui no Viver Bem. Só que nesse universo a gente ainda tem o zero, doutora. O que é o zero? Para confundir ainda mais, né? Aí tem o zero. O zero vem com a alegação que eles são zero calorias, né? Que eles têm uma baixa quantidade de calorias. E realmente eles têm lá, muitos refrigerantes que têm zero calorias. Qual é o problema desse zero calorias? Que daí ele aumenta um componente, um ingrediente que traz muito problema para a saúde, que é o sódio. Então sempre façam a comparação. Eu sou um paciente que tem problema cardiovascular, sou hipertenso, né? Então eu posso usar esse refrigerante zero? Não, porque a carga de sódio dele é muito alta. Faça essa comparação. Pega um refrigerante convencional e um refrigerante zero e comparem a quantidade de sódio que tem nele, para você ver a carga desse nutriente, desse ingrediente que faz tão mal à saúde. A gente sempre tem que lembrar que essas doenças cardiovasculares, que a hipertensão faz parte disso, é o nosso carro-chefe da maior quantidade de mortes de doenças crônicas. Falando nisso, doutora, eu trouxe um exemplo bem prático que eu vejo uma ampla discussão aí na internet, num comparativo de um refrigerante zero com um suco de laranja. Porque de um lado temos o suco de laranja
onde alguns questionam, o suco de laranja, apesar de saudável, apesar de ser da fruta, é um suco calórico. Comparado a um refrigerante zero, é muito melhor para uma dieta de emagrecimento, pensando em estratégias. Uma dieta de emagrecimento, um refrigerante zero. Mas se for pensar ali, colocar na balança o saudável, qual vai ser mais saudável? O refrigerante zero ou o suco de laranja? Então, pensando nos dois questionamentos, calorias e saudável, como que a gente pode falar de cada um? É legal a gente falar do suco de laranja, porque a laranja ela tem muitos nutrientes. Ela tem fibra, ela tem uma gama de vitamina C. Então, é uma fruta que a gente tem que valorizar. Só que a gente tem que saber utilizar isso. Por exemplo, um suco de laranja, eu vou espremer aí 4, 5, 6 laranjas ou mais para fazer um suco de laranja. E muitas vezes ainda é adicionado açúcar, então torna esse suco um suco calórico. Jamais se deve usar um suco de laranja, por exemplo, junto com grandes refeições, com almoço ou jantar, porque isso vai implicar em mais calorias, certo? Assim, então eu devo tomar um refrigerante? Olha só. O suco de laranja ele é mais calórico, mas ele tem fibra, tem nutrientes e tudo mais. Eu não devo usar com uma grande refeição tipo almoço, porque daí eu vou ter uma carga aí de carboidrato grande, ok? Sim. Como é que eu vou fazer esse suco de laranja ficar melhor? Diminuir a quantidade de laranja. Em vez de eu colocar 5, eu faço com 1 ou com 2. Ou eu posso utilizar um suco de limão, ou melhor do que tudo isso, chupar a laranja com o bagaço, que daí eu tenho as fibras e tenho tudo mais. E o refrigerante, então? O refrigerante é aquela história. O que eu fiz? Inclusive, deixa eu pegar aqui para mostrar para o pessoal de casa. O que eu fiz com o refrigerante? Eu tenho menos caloria, eu não tenho um valor nutricional, vamos dizer, o refrigerante é uma caloria vazia. Mas ele não tem caloria. De fato, aqui ele tá zero carboidrato, zero gorduras e tudo mais. Mas o que ele tem? Ele tem uma quantidade grande de sódio. 39 miligramas. Exatamente. Compare com refrigerante convencional, é mais do que o dobro do nosso sódio. Agora imagina. E de fato vem aqui, né? Sabor intenso, sem açúcares. Porque o sódio, ele vai realçar esse sabor. Agora imagine, eu sou um paciente que tem um problema cardiovascular ou uma hipertensão. Eu vou usar o refrigerante porque ele tem menos calorias. Porque eu tô pensando em dieta de emagrecimento, menos calorias, mas esqueço desse detalhe. E tudo isso. Qual é o problema? Vai te trazer prejuízo à sua saúde. Essa pessoa vai, em vez de estar melhorando, ela vai estar complicando a saúde cardiovascular, ela pode ter uma crise, inclusive hipertensiva, após o uso do refrigerante. Então, eu acho, puxando a sardinha para o nosso programa, eu acho que é justamente esse é o ponto da gente saber, entender, interpretar rótulos, porque nem sempre um refrigerante zero vai ser um vilão na história. Se eu tenho uma dieta ali que se minha preocupação é apenas calorias e eu tiver um controle do sódio durante o dia, eu posso de vez em quando tomar assim um refrigerante zero. Um suco de laranja é saudável, ainda assim também posso tomar se estiver numa dieta de redução de calorias, desde que eu busque outras formas, ou tome com equilíbrio. Então é sempre saber identificar rótulos, porque cada caso é um caso e os grupos, as propostas são diferentes, né, doutora? São diferentes. E a gente tem que entender que a gente não pode colocar todo mundo em um grupo, cada um tem a sua particularidade. Por isso que o profissional, o nutricionista, vai fazer a diferença. Ele vai fazer o quê? Ele vai saber qual é o momento que vai se encaixar um refrigerante, ou a fruta, ou o suco. Muito legal, viu, doutora? Adorei o programa de hoje, para de fato a gente entender sobre a alimentação, o universo da alimentação. Quero agradecer a Celibras por estar aqui com a gente mais uma vez, ajudando a esclarecer um assunto tão importante como esse, e agradecer a você de casa. Espero que você de casa tenha entendido. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, porque essa informação, ela tem uma importância no universo da alimentação. Muito bom. Sábado que vem nós estamos de volta a você. Um ótimo fim de semana. Tchau, gente. Tchau. Espero por vocês, viu?